Oi, pessoal. Essa aula é para o pessoal do sétimo período, aula de gestão de projetos. A gente está acompanhando pela apostila, tá? E eu pedi para vocês para a gente fazer o processo de acordo com as áreas do PMBOK. E a gente tem aí na página 46 que vocês têm na apostila, e eu vou seguir aqui junto com vocês para a gente poder, para eu explicar para vocês cada etapa, porque vocês falaram que estão com dúvidas. Então aí eu vou explicar para vocês cada quadradinho, tá bom? Então vamos lá. Nós vamos desenvolver nesse processo de inicialização do projeto. A ideia é desenvolver com vocês o termo de abertura do projeto. A gente já falou isso em sala de aula. O que é o termo de abertura do projeto? É explicar qual que é o escopo desse projeto. É explicar o que o projeto é e o que o projeto não é. Lembra que a gente explicou? Então, a gente deu até alguns exemplos que a gente acabou comentando em sala de aula. Olha, a gente vai arrecadar algumas coisas. Não, a gente não vai arrecadar outras coisas. A gente vai ajudar a instituição dessa forma, a gente não vai ajudar daquela forma. É definir como vai ser feito esse projeto. Identificar as partes interessadas. Quem são as pessoas que vão fazer parte desse projeto, tá? Além de vocês, quem são as partes que vão ser interessadas? Quem são as partes que vão contribuir com esse projeto? Aí nós temos a parte de planejamento. Vocês vão ver que a parte de planejamento é a parte mais detalhada e a maior parte do projeto. Por isso que a gente está pedindo para fazer essa parte agora e não lá no final. Planejamento a gente começa com muita antecipação, tá? Coletar os requisitos. Vocês veem que tem uma flechinha, tá? A flechinha está diretamente ligada à parte de inicialização. Ou seja, quais são os requisitos? São os objetivos e as partes interessadas, né? Então eu preciso saber o que eu vou fazer para atender essa demanda e definir o escopo, tá? E a estrutura analítica do projeto, que foi o que nós falamos na última aula e que eu expliquei detalhadamente para vocês. E que tem uma flechinha ali que vai indicar para vocês como é que eu faço isso. Estimando o custo, detalhando o orçamento e definindo um gerenciamento. Eu vou conseguir fazer o gerenciamento agora? Não, mas eu posso fazer uma previsão de custos e posso fazer o início de um orçamento. Com o que é que eu vou gastar? O que é que eu vou precisar investir, quais são as coisas que a gente pode planejar nesse momento, tá? Então vamos lá. Depois dessa parte da estrutura analítica do projeto, a gente vai pensar no risco. E nós estamos vivendo um risco nesse momento, né? Quem diria que a gente ia passar por isolamento social? O isolamento social é um risco. Pode ser que o projeto nem se efetive. Pode ser que nem dê certo, pode ser um monte de coisa. No entanto, uma parte da avaliação de vocês depende do projeto. Quais são as alternativas que a gente tem para isso? Tá? Então, nós vamos pensar nos riscos. Quais são as comunicações? Alguns alunos me mandaram mensagem dizendo assim, mas eu não tenho internet, mas eu moro longe, mas eu não sei, gente, como é que vocês estão usando para se comunicar. Mas eu acho que a gente tem que pensar no meio eficiente. Então, alguém manda para vocês por e-mail, e aí você responde, complementa o que o colega está fazendo, e aí vocês têm que pensar numa forma eficiente de comunicação. E se vocês estivessem numa empresa, como é que vocês fariam? Vocês iam parar tudo. A vida ia parar. Não ia. Então, a gente tem que pensar neste projetinho, que é um projeto de uma disciplina, como se fosse a vida de vocês, como se fosse a empresa de vocês, tá? E aí a gente tem que pensar em como resolver essas coisas. Como é que eu vou comunicar? Como é que eu vou planejar a comunicação do meu projeto? Como é que eu vou identificar os riscos? Como é que eu vou realizar a análise quantitativa desses riscos? Então, por exemplo, um dos grupos se comunicou comigo essa semana e disse assim, olha, a gente consegue se comunicar com o pessoal lá do projeto pelo WhatsApp, a gente consegue se comunicar e a gente consegue fazer tudo pela internet, a gente vai fazer coletas, vai fazer tudo pela internet. Pronto, eles estão resolvendo uma parte do projeto, né?
Eu não sei se eles vão conseguir resolver a entrega pela internet, mas até agora eles vão conseguir resolver. E aí, cada um desses quadradinhos vocês vão responder. Vocês vão ter dúvida? Vão. Mandem as dúvidas. Eu não estou recebendo isso. Eu não estou recebendo essas dúvidas. Então, por isso que eu estou explicando item por item. Então, quando a gente fala de identificar riscos, ele vai detalhando os tipos de risco. Os quantitativos e os qualitativos. Riscos quantitativos podem ser riscos de custos, risco de número de pessoas, riscos de número de peças. Podia ser se fosse um projeto de uma empresa, ou de um produto, ou de um serviço, né? E risco qualitativo é o risco da qualidade do serviço, o risco da pessoa gostar ou não. Nesse caso que a gente está vivendo agora, é um risco de qualidade, um risco de quantidade, né? Porque a gente pode não atingir o número de pessoas, a gente pode não conseguir atender o número de pessoas, a gente pode não simplesmente não atingir essa demanda, e a gente está vendo as empresas sofrerem com isso, tá? E aí a gente vai para o outro lado aqui, no item E. Planejar a qualidade. O que vocês planejam como qualidade para esse projeto? Tem que estar definido lá no escopo. O que é qualidade para o projeto de vocês? Tá? E ela está ligada diretamente aqui, quando vocês veem a flechinha, ao cronograma. Tá? Nessa hora, a gente vai passar para o item aqui do ladinho, que está ligado ao capítulo 8 também, que é definir as atividades. Isso é uma coisa que vocês podem fazer entre vocês. Quem vai fazer o quê? Quais são as atividades de cada membro do grupo? Quem faz o quê? Em projeto, cada um tem uma atividade. A gente falou isso na aula passada. Lembra que eu expliquei todas as atividades do PMBOK? Quem é responsável por comunicação, por recursos humanos, por RH, né? Cada um vai ter a sua atividade. Eu acho que vocês não iam querer ter aula comigo, porque a professora está espirrando. Então, definam as atividades, quais os recursos de cada atividade, qual a sequência de cada atividade, qual o cronograma de cada atividade. Por isso que eu falei para vocês, a gente demoraria mais do que só a aula passada para fazer tudo isso aqui, tá? Então, a gente tem muito o que fazer nesse período, tá? Então, vamos lá. Depois disso, a gente ainda tem aqui o processo de execução. Para o processo de execução, eu vou deixar para a gente explicar para vocês mais para o final da semana, tá bom? Eu vou deixar vocês tirarem as dúvidas agora do processo de iniciação e do processo de planejamento. E aí a gente vai conversando durante essa semana para a gente poder tirar as dúvidas dessa parte, tá bom? Qualquer coisa que vocês precisarem, entre em contato e a gente vai se falando.